E se uma única decisão movida pelo medo pudesse simplesmente custar o destino de uma geração inteira? Hoje, vamos explorar uma história dramática que se passa na fronteira do desespero. É um momento em que a escolha entre ter fé e ceder ao medo teve consequências, olha, que ecoaram por décadas. Isso aqui não é um lamento qualquer, não. É o som de um colapso coletivo. Imagina só, estar prestes a alcançar o objetivo de uma vida inteira só para ser completamente paralisado pelo desespero. É exatamente o que está acontecendo. O ar ali, na fronteira da Terra Prometida, não está cheio de esperança. Pelo contrário, está pesado, carregado de um medo profundo e contagiante. Então, a pergunta é: como um povo inteiro chegou a esse ponto? A esse ponto de ruptura? Nesta primeira parte, vamos investigar as raízes dessa rebelião na fronteira para entender o que foi que transformou a promessa em pânico e levou a uma decisão que, bom, mudaria absolutamente tudo. A queixa deles revela uma mudança de mentalidade, uma mudança psicológica fascinante. A Terra, que antes era um sonho, agora é vista como uma armadilha mortal. Eles não conseguem mais enxergar a recompensa, sabe? Só o risco. O medo de perder as famílias se tornou algo tão avassalador que apagou por completo a memória da promessa que os guiou até aquele momento. E aqui vem a virada chocante. Isso aqui vai muito além de uma simples queixa. É, na verdade, uma proposta de motim. Eles estão rejeitando não só o futuro, mas também o passado. A ideia de escolher um novo líder para voltar para o Egito é uma rejeição total da liberdade deles, da jornada, da missão. Eles estão preferindo a familiaridade da escravidão ao desconhecido da liberdade. É impressionante. Mas será que todo mundo foi dominado por esse medo? A resposta é não. No meio desse coro de desespero, duas vozes se levantam para oferecer uma perspectiva radicalmente diferente. Vamos ver agora como a coragem tentou confrontar o pânico coletivo. O ponto-chave aqui é que Josué e Caleb não eram ingênuos, de jeito nenhum. Eles viram os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas que todo mundo viu. A diferença estava no foco. Enquanto os outros só viam os obstáculos, eles viam a recompensa. O relatório deles não nega os desafios, mas coloca esses desafios num contexto de oportunidade, descrevendo a Terra como extremamente boa. Essa imagem aqui, ela captura perfeitamente o coração do conflito. É a mesmíssima realidade, mas com duas percepções completamente opostas. Para a maioria, os habitantes da Terra eram gigantes invencíveis. Para Josué e Caleb, eles eram pão. Isso mesmo, pão, um recurso a ser consumido. Onde a maioria sentia abandono, eles sentiam a presença divina. Isso mostra que a batalha real não era contra os inimigos lá fora, mas sim contra a perspectiva interna. E a reação a essa mensagem de esperança é brutal. A multidão não debate, ela ataca. A sugestão de apedrejá-los revela o quão profundo o medo tinha se enraizado. Eles não queriam só discordar da perspectiva da fé, eles queriam literalmente eliminá-la. Isso mostra que o medo, quando se torna coletivo, pode ser incrivelmente hostil a qualquer voz de otimismo. Essa ameaça de violência interna, ela cruza uma linha, e isso provoca uma intervenção divina. O que vem a seguir não é só um julgamento, mas uma negociação de altíssimo risco. Agora o destino de toda a nação está em jogo, e tudo depende das palavras de um único intercessor. A resposta divina à rebelião é drástica. A proposta na mesa é um reset completo. Destruir o povo e começar de novo, só com seu líder, Moisés. Isso mostra a gravidade da ofensa. A rebelião não foi vista como uma simples queixinha, mas como uma quebra fundamental de confiança. E aqui, a liderança de Moisés brilha de uma forma inesperada. Ele não defende a inocência do povo, porque ele sabe que são culpados. Em vez disso, ele apela para algo maior, a reputação divina. O argumento dele é brilhante. Ele diz que destruir a nação faria com que o poder divino parecesse falho para o resto do mundo, como se a promessa não pudesse ser cumprida. É uma defesa baseada não na justiça, mas na glória. E, incrivelmente, o apelo de Moisés funciona. A destruição total é retirada da mesa, o perdão é concedido. Mas, e esse é um grande mas, há uma distinção crucial aqui. Perdão não significa ausência de consequências. A escolha de se rebelar teve um impacto, e um preço ainda precisava ser pago.
Certo. Então, qual foi essa consequência? A sentença final não foi a aniquilação, mas algo talvez mais poético e trágico. Vamos detalhar agora como essa decisão deu origem à famosa geração do deserto e redefiniu o futuro de todo mundo ali. A sentença pode ser resumida em um único número: 40. 40 anos de peregrinação no deserto. A ironia aqui é cortante. Um ano de punição para cada dia de exploração que gerou aquele relatório do medo. Esse número se tornaria um lembrete constante da decisão que lhes custou tudo. O veredito final é uma obra de justiça poética. A geração que se recusou a entrar na terra é condenada a morrer fora dela. As duas vozes de fé, Caleb e Josué, são as únicas exceções, provando que a perspectiva realmente importava. E talvez a maior ironia de todas: as crianças, que eles usaram como desculpa para o medo, são justamente as que finalmente vão herdar a promessa. E tudo isso vai acontecer ao longo de 40 longos anos de peregrinação. Bastante tempo para refletir sobre uma única decisão ruim. A gente poderia pensar que a história termina aqui, né? Com a lição aprendida. Mas o arrependimento do povo os leva a um último ato desesperado. Vamos explorar como eles tentaram consertar o erro só para cometer outro, numa batalha que, bem, já estava perdida antes mesmo de começar. Ao se depararem com a sentença, o pêndulo emocional oscila violentamente. O medo que antes os paralisou agora se transforma numa presunção imprudente. Eles até reconhecem o erro, mas a solução que encontram é igualmente falha. Em vez de confiar, eles decidem agir por conta própria, tentando tomar à força aquilo que haviam rejeitado por medo. E mais uma vez, a liderança oferece clareza no meio da confusão. Moisés os adverte sem rodeios. A janela de oportunidade se fechou. Agir agora não seria fé, seria desobediência. A mesma voz que antes os incentivava a ir, agora ordena para que não vão. O timing, como eles descobrem da pior forma, era tudo. Essa linha do tempo nos mostra a anatomia completa do fracasso. Primeiro, o medo leva à paralisia e à desobediência. Eles se recusam a agir. Em seguida, a presunção leva à ação imprudente, que também é desobediência. Eles insistem em agir. São dois erros opostos, ambos enraizados na mesma falta de confiança, e ambos levando inevitavelmente ao mesmo resultado trágico, a derrota. No final das contas, a lição dessa história é clara. Uma geração inteira perdeu seu destino não por causa de um inimigo poderoso, mas por causa de uma decisão interna. Eles não foram derrotados em batalha, foram derrotados pelo próprio medo. E isso nos deixa com uma pergunta atemporal: qual é o verdadeiro custo de deixar o medo tomar as nossas decisões?